Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Antes das nossas atividades, vamos retomar aqueles combinados bem importantes? Lembrem-se, lavem as mãos com frequência. Higienize os seus materiais antes do uso. Use máscara e mantenha a distância. Com esses cuidados, vocês cuidam de vocês e das pessoas de quem vocês amam. Vamos ver quais os materiais que usaremos para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, você irá precisar do caderno, do lápis, da borracha e do apontador. Aproveite para fazer o registro da aula de hoje. Coloque a data, o número da aula e língua portuguesa. Um tempinho para vocês fazerem esse registro. Fizeram as anotações? Bem, vamos relembrar o que fizemos na aula anterior? Na aula anterior, nós assistimos o vídeo com a bruxa Alegria nos contando o que aconteceu lá no início da história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês lembram? Também fizemos um criptograma para descobrir o nome da personagem que falaremos nas nossas aulas. Descobrimos que o nome dela é Emília. Também lemos e analisamos o índice do livro Reinações de Narizinho, encontrando a página no qual está o conto em que ouvimos a bruxa contar e que também lemos, que foi a pílula falante. Fizemos também um torneio entre dois personagens do conto, o Dr. Caramujo e o paciente dele, o papagaio. Vamos ver se vocês lembram dos acontecimentos deste conto? Analisem aqui comigo. Nós temos ali 5 frases. Vocês agora vão ler cada uma delas e anotar no caderno apenas o número da sequência. Leiam cada uma e daí numere de acordo com os acontecimentos do conto. Eu vou dar um tempo para que vocês possam ler cada uma das frases e registrar no caderno apenas os números, certo? E eu já volto para a gente corrigir.
Leram todas as frases? Anotaram os números aí no caderno? Vamos então agora conferir comigo? O que será que aconteceu primeiro? Vocês lembram? Primeiro, a Narizinho levou sua boneca ao consultório. Depois, o que aconteceu? Percebeu-se que as pílulas foram furtadas. Lembra que o Dr. Caramujo ficou bem chateado com essa descoberta? E depois? O Dr. Caramujo sugeriu fazer uma operação em Emília. Lembram? Qual era o personagem de qual o Dr. Caramujo iria retirar a falinha para colocar na Emília? O papagaio foi trazido ao consultório. E por último, o que será que aconteceu? Narizinho não aceitou colocar a falinha na Emília. Lembraram da sequência? Eu vou deixar um tempinho bem curtinho para vocês corrigirem a ordem aí no caderno de vocês. Então, vocês precisam registrar 4, 1, 5, 3 e 2. Um tempinho para vocês. Conferiram? É bem importante que todas as anotações do caderno estejam corretas. Nunca se esqueçam disso. Vamos então agora retomar o conto de onde paramos? Vocês lembram qual a pergunta que nós fizemos por último no conto na aula anterior? Quem será o próximo paciente do Dr. Caramujo? Um peixe que quase foi pescado, um sapo com a barriga estufada, uma sereia com dor de garganta. Vocês anotaram a hipótese de vocês aí no caderno. Vamos então descobrir quem foi o paciente? Acompanhem a leitura comigo. Apareceu então o sapo num carrinho. Teve de vir sobre rodas por causa do estufamento da barriga. Parece que as pedras haviam crescido de volume dentro. Como ainda estava vestido com a saia e a touca da Emília, Narizinho viu-se obrigada a tapar a boca para não rir-se em momento tão impróprio. O grande cirurgião abriu a barriga do sapo e tirou com a pinça de caranguejo a primeira pedra. Ao vê-la à luz do sol, sua cara abriu-se num sorriso caramujal. Quem é esse sapo? Vocês lembram que lá na história que a Bruxa Alegria nos contou, tinha um sapo que cuidava da entrada do reino? E que eles pegaram o sapo dormindo, então o príncipe escamado deu um castigo para o sapo, pedindo para que ele comesse 100 pedrinhas? Vocês lembram disso? Este é o mesmo sapo. E ele chegou então ao consultório do Dr. Caramujo com a barriga super estufada. O que será que o Dr. Caramujo tirou de dentro da barriga dele? O que o Dr. Caramujo encontrou? Anotem no caderno o número 2 e a letra correspondente à hipótese de vocês. Ele encontrou as pílulas desaparecidas, pedras preciosas ou pedras de rio? Tempo para vocês anotarem a hipótese aí no caderno.
Anotaram a hipótese aí no caderno? Vamos então ver o que o Dr. Caramujo tirou de dentro da barriga do sapo? Não é pedra, não! Exclamou contentíssimo. É uma das minhas queridas pílulas. Mas como teria ela ido parar na barriga deste sapo? Enfiou de novo a pinça e tirou nova pedra. Era outra pílula. E assim foi indo até tirar de lá de dentro 99 pílulas. A alegria do doutor foi imensa. Como não soubesse curar sem aquelas pílulas, andava com medo de ser demitido de médico da corte. Podemos agora curar a senhora Emília, declarou ele. Veio a boneca. O doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole pílula. E não faça tanta careta, que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula muito bem encolhida e agora? O que aconteceu com a boneca depois que tomou a pílula? Anotem no caderno, número 3, e a letra correspondente à hipótese de vocês. O que será que aconteceu? Começou a chorar no mesmo instante? Começou a tossir no mesmo instante? Ou começou a falar no mesmo instante? O que será que aconteceu com a Emília? Tempo para vocês anotarem a hipótese aí no caderno. O que será que aconteceu com a Emília? Vamos ver? Começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um horrível gosto de sapo na boca. E falou, mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda a gente. Isso é fala recolhida, que tem de ser botada para fora. E assim foi. Emília falou 3 horas sem tomar fôlego. Por fim, calou-se. Então, gostaram deste conto? Viram como a famosa boneca Emília começou a falar? Graças à pílula falante do Dr. Caramujo. Vamos então agora conferir as nossas anotações? Lembrando que vocês não precisam corrigir no caderno, pois durante a leitura vocês levantaram hipóteses, certo? Olhem só. Quem era o próximo paciente do Dr. Caramujo? Vocês lembram? Um sapo com a barriga estufada. O que o Dr. Caramujo encontrou? Vocês lembram? As pílulas desaparecidas. E o que aconteceu com a boneca depois que ela tomou a pílula? Começou a falar no mesmo instante, certo? Lembrada todas essas informações do texto, vamos ficar
de olho nas palavras? E para ficar de olho nas palavras, eu trouxe aqui para vocês esta caixinha muito especial. Esta caixinha pertence à personagem Emília e ela se chama canastrinha. Dentro dessa canastrinha, a Emília carrega coisas muito importantes. Por exemplo, macela para enchê-la caso aconteça algum acidente. Lembra que vimos na aula anterior? Linha, botões, coisas de suas aventuras, como por exemplo, uma pena, pedrinhas mágicas. E também eu tenho aqui um saquinho com o pó de pirim-pim-pim. Tudo isso a Emília carrega na sua canastrinha. Mas é bem importante vocês saberem uma informação. Quem carrega essa canastrinha de um lugar para o outro durante as aventuras dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo não é a Emília. Quem carrega é o Visconde de Sabugosa. Por isso, a Emília enche a canastrinha e nem liga se ela está muito pesada para que o Visconde carregue. Certo? Mas eu falei que dentro dela estariam também palavras. Palavras lá do nosso texto. A palavra saqueado, a palavra maçada, a palavra boticário, a palavra indagou e, por último, a palavra atordoada. Todas essas palavras estão lá no texto e agora nós vamos ver o que cada uma delas significa. Agora que já descobrimos o que tem dentro da canastrinha da Emília, vamos analisar todas essas palavras? Então, olhem lá. Na frase, aqui encontrei o meu depósito de pílulas saqueado. Qual o significado da palavra saqueado? Furtado, colocado ou roubado? Um tempinho para vocês pensarem e registrarem a palavra aí no caderno de vocês. Vou dar uma dica bem importante. Nesta tarefa, temos duas respostas. Anotaram? Então, qual o significado da palavra saqueado? Pode ser furtado ou roubado. Vamos conferir lá no dicionário para ver se nós realmente acertamos? Saqueado vem do verbo saquear, o mesmo que escamoteado, abafado, tirado, arrebatado, empalmado, furtado, larapiado, rapinado, roubado. Certo? Então, o significado pode ser furtado ou roubado. Vamos agora para o próximo registro? Olhem lá. Na frase, que maçada! Exclamou a menina aborrecidíssima. Qual o significado da palavra maçada? Tristeza, contratempo ou alegria?
Aqui tem apenas uma resposta. Tempinho para vocês pensarem o que significa maçada. Maçada é uma expressão que indica um contratempo. Então, que maçada, né? Eles não esperavam que as pílulas do Dr. Caramujo fossem furtadas. Vamos ver no dicionário? Olhem lá, maçada e o significado de contratempo, certo? Então, vamos para a próxima atividade? Olhem lá. Na fala, impossível, já morreu o besouro boticário que fazia as pílulas sem haver revelado o segredo a ninguém. Qual o significado da palavra boticário? Farmacêutico, engenheiro ou professor? Qual dessas profissões é o significado da palavra boticário? Um tempinho para vocês registrarem. Registraram? Qual o significado de boticário? Vamos conferir? Boticário é a mesma coisa que farmacêutico. Então, nós vamos colocar aqui no quadro a palavra contratempo do lado de maçada, que nós não colocamos na atividade anterior, e a palavra farmacêutico. Vamos conferir no dicionário se realmente o significado de boticário é farmacêutico? Olhem lá comigo. Indivíduo que se especializou em farmácia, que possui uma graduação acadêmica nessa área. Farmacêutico. Então é isso mesmo. Boticário também pode significar farmacêutico. Vamos analisar na frase para ver se a frase muda o sentido quando usamos boticário e farmacêutico? Olhem lá. Impossível. Já morreu o besouro boticário que fazia as pílulas sem haver revelado o segredo a ninguém. Impossível. Já morreu o besouro farmacêutico que fazia as pílulas sem haver revelado o segredo a ninguém. Viram só que a frase não mudou de sentido? Vamos então para a próxima atividade? Na frase, que será? Indagou a menina surpresa. Qual o significado da palavra indagou? Respondeu, falou ou perguntou? Um tempinho para vocês pensarem e registrarem lá no caderno.
Registraram? Vamos conferir? Indagou é a mesma coisa que perguntou. Olhem lá para a frase. Que será? Estão vendo que é uma pergunta? Então, indagou pode ser também perguntou a menina surpresa. Vamos colocar aqui, então. Indagou é a mesma coisa que perguntou. Vamos conferir lá no dicionário? Indagar. Lembrando que sempre precisamos procurar os verbos no dicionário com a sua forma natural. Indagar. Desenvolver questionamentos, realizar perguntas, interrogar-se. Indaguei o professor sobre a matéria da prova. Indagou do réu os motivos do crime. Começou a se indagar sobre a vida. Então, indagar é a mesma coisa que perguntar. Vamos para a última frase dessa atividade? Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Qual o significado da palavra atordoada? Feliz, zonza ou brava? Como o Narizinho ficou com aquela falação da Emília? Um tempo para que vocês possam registrar lá no caderno. Registraram? Como será que a Narizinho ficou? Ela ficou feliz? Ou ela ficou zonza de tanto que a Emília falou? Ou ela ficou brava? Vamos ver? Ela ficou zonza. A Emília falou tanto que ela ficou até meio perdida. Vamos ver então o significado lá no dicionário? Atordoado. Característica de quem se sente perturbado ou aturdido por excesso de ou grande variedade de barulho. A música muito alta atordoou-lhe os sentidos. Então, olhem só. A Emília falou tanto, fez tanto barulho, que deixou a Narizinho zonza. Certo? Vamos ver na frase para ver se muda ou não o sentido? Olhem lá. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Falou tanto que Narizinho, zonza, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Observaram que a frase não mudou o sentido? As duas representam que a Narizinho ficou meio perdida com tanta falação da Emília? Muito bem, agora eu vou dar um tempo para que vocês possam conferir todas as palavras lá no caderno, certo?
Realizaram a correção? Vamos então para um desafio? Eu vou apresentar agora para vocês este quadro. Neste quadro tem 4 afirmativas. 3 delas são verdades e uma é mentira. Eu vou deixar um tempo para que vocês possam ler cada uma dessas afirmativas e identificar qual delas é a mentira. Não precisa agora fazer registro nenhum no caderno. Só guardem a cor do quadro que está escrito a mentira, certo? Um tempinho para vocês. Identificaram qual é a mentira? Vamos ler aqui comigo então, quadro por quadro. Emília tomou a pílula do Dr. Caramujo e começou a falar sem parar. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. As pílulas do Dr. Caramujo foram encontradas dentro da barriga do sapo. Então, é verdade ou é mentira? Verdade, não é mesmo? Dentro do sapo que guardava a entrada do reino. Narizinho levou Emília ao consultório, pois a boneca estava doente. Foi por este motivo que a Narizinho levou a Emília ao consultório do Dr. Caramujo? Porque ela estava doente? Eu acho que essa é a mentira. Vamos conferir a última? A Narizinho pediu para que Emília tomasse uma pílula mais fraca. Isso também é verdade. Nós já vimos algumas vezes na aula de hoje, não é mesmo? Então, qual é a mentira? Que Narizinho levou a Emília ao consultório, pois a boneca estava doente. Vamos fazer a atividade 9? Olhem lá. Vamos reescrever essa frase, mas transformando ela numa afirmativa verdadeira, que condiz lá com a história que nós ouvimos. Narizinho levou a Emília ao consultório, pois a boneca estava doente? Não, né? Vamos conferir como ficaria corretamente essa frase? Narizinho levou a Emília ao consultório, pois a boneca não falava. Eu vou escrever aqui na minha folha, utilizando letra cursiva. Aí no seu caderno, você pode escolher a letra que irá usar para registrar, mas preste muita atenção no meu registro. Depois eu vou dar um tempo para que você possa registrar aí no caderno também. Como eu vou utilizar a letra cursiva, eu não posso esquecer de uma coisa. Lembre-se de usar letra maiúscula. Então, olha só, eu vou precisar usar a letra maiúscula
tanto no início da frase como no nome das personagens, certo? Então prestem atenção aqui comigo. Eu vou segurar a folha do meu caderno, no meu caso, né, a folha do quadro, para que fique mais fácil para eu escrever. E vou começar com letra maiúscula. Narizinho. Vou dar espaço para outra palavra. Levou. Emília, vou separar porque não cabe mais. Vou voltar para colocar o pingo no i e o acento. Ao consultório. Novamente, pingo no i, acento. Tem a vírgula, né? Pois a boneca não falava. Ponto final. Viram que eu só fiz o espaçamento entre as palavras? Quando escrevemos em letra cursiva, é importante que uma letra esteja junto da outra. Vamos ler a frase aqui comigo? Narizinho. Nossa, vamos colocar os pingos nesses dois is. Narizinho levou Emília ao consultório, pois a boneca não falava. Certo? Agora eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer o registro aí no caderno. Registraram a frase correta aí no caderno de vocês? Vamos então ficar de olho no autor? Olhem lá o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, em Tatuapé,
São Paulo. Ele é tão importante para a literatura infantil que esse dia, 18 de abril, é comemorado o Dia do Livro Infantil. E daí também, nós temos ali no quadro que ele gostava de ler livros desde a infância. Pesquisava palavras no dicionário para compor suas produções. Olha como ele era curioso. Formou-se em Direito. Ele morou em Nova York e em Buenos Aires, nos Estados Unidos e na Argentina. Faleceu em 4 de julho de 1948. Ele também foi casado e teve até uma editora de livros aqui no Brasil. Viram só? Conheceram um pouquinho sobre o Monteiro Lobato? Agora vamos ficar de olho no livro. Olhem ali. Na aula passada eu trouxe para vocês uma das versões do livro Rei Nações de Narizinho. Hoje eu trouxe mais 4 para vocês verem. O primeiro capítulo do livro Rei Nações de Narizinho tem o conto Nariz Arrebitado, que lá em 1920 recebeu o nome de A Menina do Nariz Arrebitado, que foi a primeira vez que o Monteiro Lobato publicou sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1931, este livro, Rei Nações de Narizinho, com aquela história publicada em 1920, A Menina do Nariz Arrebitado, e mais várias outras histórias, também do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi lançada por Monteiro Lobato. E ela ficou tão famosa no mundo inteiro que em 1945 ela foi traduzida para o italiano e depois disso acabou se espalhando por todo o mundo. Então agora vocês conheceram um pouquinho sobre o autor e um pouquinho sobre esse famoso livro do Monteiro Lobato. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima!